No fim de semana, nós tivemos a divulgação dos dados a respeito da violência no país, né? E foi interrompida uma trajetória de queda nos homicídios dolosos, que são os crimes mais violentos e aqueles em que nós podemos ter mais segurança nos dados, né, ainda que oficiais, apresentados pelos governos para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que faz a reunião, né, de todas essas informações passadas aí pelas secretarias de Segurança Pública, secretarias de Justiça, e divulga então o mapa da violência no Brasil. Nós tivemos um aumento de 7% dos homicídios dolosos nos 6 primeiros meses desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo esse levantamento. Eu li a análise de muitos especialistas e não vi nenhuma linha a respeito da saída de presos durante a pandemia do coronavírus, algo que tem sido denunciado com frequência nesse microfone e que desde março, né, vem trazendo às ruas novamente bandidos, alguns deles perigosos, né, que cometeram crimes graves, já foram julgados, já foram condenados e conseguiram, com base numa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, voltar às ruas. Será que não há uma ligação direta entre a volta de homicidas, entre a volta de traficantes de droga, de sequestradores, né, ao convívio em sociedade, com esses números que nós estamos levantando, com esses números que nós estamos apresentando agora, estamos colhendo, né? Outro dado para lá de preocupante, né? Um aumento também dos casos que não são solucionados, né? A falta de esclarecimento do crime gera a sensação de impunidade em que vivemos. E os bandidos ficam estimulados a cometer mais crimes porque tem aí nas estatísticas a informação de que podem não ser pegos, né, pela polícia, investigados pela justiça. Então é outro assunto também que esse levantamento traz para a gente discutir hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E o que preocupa bastante, né, já há algum tempo, e aí não é uma trajetória que foi invertida, é uma trajetória crescente, que são os crimes contra as mulheres, principalmente. Aqueles que são cometidos no âmbito familiar. O país tem um estupro a cada 8 minutos, né, segundo esse Anuário de Segurança Pública. É algo muito grave. Isso não depende só da polícia, isso depende de outros fatores. É interessante analisar esse tipo de definição que se pode fazer a partir de dados estatísticos. O Pedro disse uma coisa importante agora. O Brasil tem um estupro a cada 8 minutos. O Brasil tem um assassinato a cada 10 minutos. Então, quando a gente tem essa definição, esse resumo numa frase tão impactante, a gente precisa sempre se lembrar, é assim que o mundo lá fora nos vê. Como um país violento, como um país agressivo e como um país de impunidade, de injustiça, onde esses assassinos ficam soltos. Um dos dados que mais me chamou a atenção nesse levantamento foi o dado de violência contra as crianças. São 5.000 mortes violentas de crianças e adolescentes. 75% dessas crianças e adolescentes negros. Então, é a primeira vez que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Unicef, divulga esses números. E a gente tem que pensar também o seguinte, são só 20 estados brasileiros que fornecem esses dados. Como seriam esses números, Pedro, se outros estados também participassem desse anuário? É importante ressaltar também isso aí. Aumentariam? Agora, tem uma questão, né, Cláudio, Thaís, Mariana, todos que nos acompanham, que é o desempenho do ministro da Segurança Pública e Justiça do primeira parte do mandato de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, que chegou lá como um herói nacional para resolver o problema da segurança pública do país e, pelo que a gente está vendo, não conseguiu somar resultados positivos no seu período à frente do Ministério. Afinal de contas, hoje nós estamos colhendo os números da época em que Sérgio Moro assumiu, né, o Ministério, e tínhamos no Brasil uma trajetória de queda nos homicídios, né? Algo que foi fruto de investimentos do governo anterior, do governo Michel Temer, que investiu pesado na segurança pública. O Cláudio Humberto está em Brasília conosco também para trazer detalhes sobre esse e outros assuntos aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Mariana, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil.
Esse é mais um desses levantamentos, né, que nos envergonham, né? Envergonham o país em razão dos números absolutamente expressivos. É preciso levar em conta que vivemos num país com cerca de 220 milhões de habitantes, né? E também levar em conta o fato de que muitos países, inclusive países bem situados, digamos assim, né, bem situados na Europa, não fazem esse tipo de levantamento, né? O levantamento por isso que faz parecer também que o Brasil é mais violento do que muitos outros países, quando na verdade o que a gente assiste, por exemplo, como vimos agora esses dias, na França, um professor ser decapitado por haver mostrado uma charge durante uma aula sobre liberdade de expressão. Estamos falando na França, né? Na França libertária, na França democrática, igualitária. E é por isso que a gente assiste um crescimento, um recrudescimento da violência e da criminalidade. Eu nem gosto de usar a expressão violência porque mascara, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de crime. Isso coincide também com o período da pandemia. A violência contra a mulher, as agressões às mulheres e às crianças decorrem muito desse período, né? Um período de confinamento, de quarentena, e os números também de crimes cometidos contra idosos também cresceram muito nesse período. É tudo muito triste, né? Mas o que a gente mostra também e revela também é que há um afrouxamento, digamos assim, das polícias de uma maneira geral, né? Ou dos comandantes das polícias. Quando eu digo comandantes, eu me refiro aos governadores estaduais, porque ainda que o ministro lá tenha o dever de investir como investiu maciçamente em segurança pública o governo de Michel Temer, e o atual de segurança tem que se esforçar para isso, né? Claro que uma decisão final será sempre a do presidente, será sempre em conjunto com o ministro da Economia, mas há um dever ali inescapável do ministro da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública. Mas as polícias estaduais, né, militares e civis, são polícias comandadas, chefiadas pelos respectivos governadores, né? O que é que está acontecendo? Por que é que essas polícias também ficaram mais violentas nesse período, né? Por que é que essas polícias não foram capazes de conter essa onda, né, de crimes? São questões que caberá aos especialistas discutirem, mas os números da criminalidade no Brasil, mais uma vez, nos envergonham. Pois é, e além disso, Cláudio Humberto, existem alguns outros fatores relacionados a esse. O fator principal que são os números. Um deles é, como é que a gente vai sair dessa pandemia, não é? Na medida em que os números de contaminações e principalmente de mortes são declinantes, à medida em que as cidades começam gradualmente a retomar suas atividades com segurança, mas quase não há mais setor completamente fechado em nenhum lugar do Brasil nesse momento. Como é que a gente vai sair dessa pandemia também em relação à segurança pública? Nós já ouvimos algumas vezes aqui no Jornal Gente um procurador de justiça do Rio de Janeiro que conhece muito o crime organizado, chamando a atenção de todos nós para o seguinte: há um risco muito grande de que uma das heranças do pós-pandemia seja justamente o fortalecimento da criminalidade, do crime organizado, que, é claro, não tem medo de vírus, não tem medo de nada, e se aproveitou também desse momento aqui, digamos, de intervalo, um momento de menos embate, para fazer com que os seus tentáculos entrassem cada vez mais fundo aqui no nosso sistema. No sábado, no Jornal Gente, nós ouvimos o jornalista Bruno Paes Manso. Ele é autor de um livro que fala sobre a atuação e a história do crime organizado no país. E aí, ao ouvir a descrição do Bruno, é impressionante, viu, Pedro, Mariana, Cláudio? Porque, para que um traficante como André do Rap exista, para que ele exista, tenha poder, tenha a capacidade até de se organizar juridicamente para sair da prisão pela porta da frente, para que tudo isso aconteça, é um modelo gigante. Tem muita gente envolvida, tem muito dinheiro correndo. E é claro que é dinheiro ilegal, é dinheiro criminoso e é dinheiro que também corrompe. Porque para você conseguir montar um esquema de trazer cocaína da Bolívia e fazer com que essa cocaína chegue intacta à Europa, passando por todo o Brasil, embarcando no Porto de Santos,
A polícia diz que ele conseguiu, num carregamento, mandar 4 toneladas de cocaína para o exterior. Quem consegue fazer uma coisa dessa? Isso mostra o quanto o crime também está hoje arraigado. Ele tem ali conexões, ele tem esquemas. É gigantesco o que acontece hoje aqui no nosso país. E aí, quando a gente recebe esse número de que os homicídios também aumentaram, interrompendo, infelizmente, essa tendência de queda, não dá para separar uma coisa da outra, não é? É um balaio só aqui na questão de segurança, que acho que tem que chamar a atenção de quem está nos ouvindo, de quem tem ali a caneta na mão para isso também. Em que momento que a gente vai ter coragem, a gente vai ter condição de enfrentar também o crime organizado? Porque, pelo que a gente já percebeu, não basta só prender chefão. Eles continuam atuando e atuando de dentro dos presídios e, na primeira oportunidade, dão um jeito de sair pela porta de trás ou pela porta da frente. Na primeira oportunidade, não. Na nona, né? A nona que é a boa. Isso. Depois de 8, eles conseguem na nona. Aliás, Mariana, você tocou num ponto muito interessante, sobre o qual o ministro Gilmar Mendes falou com a gente sexta-feira aqui no Jornal Gente. Como o Supremo Tribunal Federal só agora corrigiu algo que era regimental e que já tinha sido percebido, é claro, por mais advogados. Ou será que foi só o advogado do André do Rep que percebeu que, se fosse insistindo e trocando ali numa sequência ao pedido de habeas corpus, até cair no ministro mais bonzinho, digamos, você acha que só ele percebeu isso? Como que o Supremo não percebeu? Como que não havia alguém ali? É culpa dos ministros? Não sei, talvez não seja. Mas a pessoa que cuida da distribuição informatizada, do sorteio, alguém deveria ter visto. Escuta, tem algo estranho aqui. Tem muita gente desistindo de HC 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Não é normal isso, não é? A sugestão do Gilmar Mendes foi muito boa. Se caiu com um determinado ministro, não importa quantas vezes se retire o pedido para entrar de novo, vai cair com o mesmo. Resolve o problema, é simples. As soluções mais geniais são as mais simples, né? Caiu uma vez com esse ministro, é com esse e acabou. Não tem como ficar mudando, não vai mais ter essa roleta. Agora, depois que isso aconteceu, o presidente do STF, Luiz Fux, proibiu os estagiários e os funcionários de empresas terceirizadas de distribuírem os processos no Supremo. Então, se como a Thaís informou, o crime organizado tem esses tentáculos que tem um alcance e uma ação muito mais ampla do que a gente consegue imaginar a partir de um único ponto de vista, é importante essa decisão do Fux também, porque vai saber se não conseguiram comprar ou aliciar ou conseguir essa colaboração de uma pessoa de uma empresa terceirizada para analisar para qual ministro vai ser encaminhada uma nova ação. Então, a partir de agora, só os servidores mesmo do STF que vão poder fazer essa distribuição. Bom, essa semana será marcada também pelo julgamento no Supremo Tribunal Federal do caso do afastamento do senador Cuecão, o senador Chico Rodrigues, né, que foi afastado por 90 dias numa decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso. E aí surgiram logo aquelas alegações cínicas de que senador e deputado são cidadãos de primeira classe e, portanto, não estão sujeitos a uma decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática. O presidente da República está. Aí ninguém reclamou, né? O xerife lá do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Celso de Mello, todos eles têm tomado, né, ou tomaram decisões simplesmente neutralizando prerrogativas do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, mas quando se trata de afastar senador, não pode, isso é uma decisão monocrática, não pode. E aí, para neutralizar essa alegação, o ministro Barroso pediu ao ministro-presidente do Supremo que colocasse na pauta. Isso vai acontecer esta semana, mas não muda muito, né? Não muda muito. Afinal de contas, a palavra final continuará sendo a do Senado Federal. Quer dizer, o Senado, o Congresso, de uma maneira geral, o Senado, a Câmara, não estão sujeitas a decisões do Supremo Tribunal Federal. Para que elas sejam efetivadas, para que tenham consequência, né? Para que sejam cumpridas, o Senado tem que concordar com isso. E olha, daqui que essa coisa entre na pauta, vai demorar.
O ministro Barroso falou na sexta-feira, né, sobre essa decisão que determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues, que foi flagrado pela Polícia Federal na semana passada com dinheiro na cueca. A decisão de afastamento de um parlamentar que integrava a comissão do Congresso Nacional responsável pela alocação de recursos de combate à pandemia e que, numa investigação conduzida pela Polícia Federal, se encontraram indícios de que estaria envolvido em desvios dos recursos da saúde. Apenas me pareceu a solução natural e óbvia que alguém que está sendo investigado por desvios na saúde não seja responsável pela alocação desses recursos. Aí tinha que esperar do Senado alguma coisa. Eu quero saber do Cláudio Humberto. Sério, senador da República não pode ser flagrado com dinheiro na cueca e ficar por isso mesmo. Né? Mas, Cláudio, aí em Brasília tá com cheiro de pizza? Não, não é pizza. Eles vão criar dificuldades. No final, ao fim e ao cabo, né, eu não acredito que o Senado tenha a desfaçatez de não afastar o senador Chico Rodrigues. Mas é possível que aconteça. Há precedente, recente inclusive, né? O deputado Wilson Santiago foi afastado por ato monocrático do ministro Celso de Mello. E aí, quando foi para o plenário da Câmara, a Câmara rejeitou. Não concedeu. E o deputado que é investigado por safadeza, corrupção, por ladroagem, escambau, continuou no exercício das suas funções. Quer dizer, precedente há uma possibilidade forte de o senador continuar no cargo, mas pelo menos essa decisão, com toda certeza, o plenário do Supremo vai referendar a decisão do ministro pelo afastamento, né, do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas, assim, como a palavra final continua sendo do Senado, eles vão continuar naquele, olha, veja bem, não pode, né, interferência indevida em outro poder e etc. Porque o que prevalece é aquele medo do eu posso ser você amanhã, ou eu sou você amanhã. Todo mundo fica com medo de ser o Chico Rodrigues de amanhã, de ser pego em algum desatino, né? É impressionante, assim, o festival de caradurismo, né, de cara de pau. A defesa do senador Chico Rodrigues, o senador Cuecão, que foi flagrado com dinheiro sujo enfiado entre as nádegas, a defesa está alegando que o cliente está sendo linchado por haver guardado o seu próprio dinheiro. Ora, se era dele, qual o problema de ser... Disse que o dinheiro era dele, tinha origem definida, etc. e tal, se destinava ao pagamento de funcionários da empresa da família do senador. Ora, se era dinheiro limpo, se era dinheiro com origem definida, por que o desespero de enfiá-lo entre as nádegas, não é? Para esconder da polícia? Era só explicar isso. Ainda que a polícia apreendesse esse dinheiro, com toda certeza... a defesa do senador conseguiria o desbloqueio se destinava ao pagamento de salários dos empregados, não tem nenhum problema. Mas ele não, ele ficou com medo. A maior evidência de que se tratava de dinheiro sujo é exatamente a reação do senador. Mas, enfim, advogados dizem o que querem, tanto quanto os senadores. E a gente assistiu aí, nos últimos dias, senadores criticando a decisão do Supremo de afastar um senador contra o qual há evidências, provas concretas, né, de que ele participou de um esquema de desvio de dinheiro das emendas parlamentares para botar no bolso dele, ou botar na bunda, né, sei lá. Enfim, o fato é que é um senador investigado por corrupção e eles querem proteger esse senador. Eles querem proteger o senador porque todos, isso é uma reação corporativista, porque todos temem um dia passar pela mesma coisa.